que você saia daqui incendiado nessa noite, preparado para 2024. Enquanto cantávamos aqui o Salmo 30, o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, eu quero começar dizendo para você o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas não precisa durar a noite toda. E eu quero recomendar que você decida parar de chorar hoje. Amém? Que amanheça hoje para você, que hoje seja o dia, chega de chorar, né? Até rima com o tema do ano, chega de chorar, tempo de transbordar, né? Quem sabe já dá até para fazer uma música aí. Eu quero fazer uma oração, assentado como você está, e quero compartilhar uma palavra com você. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite, por esse tempo gostoso de comunhão, em torno da Tua palavra, em torno da Tua pessoa, Senhor Jesus, em torno de Ti, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado que o Senhor nos trouxe a esse lugar nessa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Pai, eu oro para que cada pessoa seja tocada por Ti, Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Eu levanto o escudo da fé em torno desse lugar, de cada família aqui representada, frustro toda a obra das trevas contra as vidas que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Declaro, Pai, a palavra de plena paz, a palavra de amor, a palavra de fé, a palavra de milagre em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, quer dizer, da alegria de estar com vocês, né? Parabéns pela igreja, são 28 anos, né? Como dizia o nosso querido e saudoso pastor Bonk, ele dizia, se você já está 28 anos fazendo isso, você deve estar fazendo alguma coisa direito, né? We must be doing something right, né? O pastor Bonk, eu não sei quantos estão familiarizados com esse grande evangelista que faleceu alguns anos atrás, fazia aquelas mega cruzadas na África, tínhamos o privilégio de caminhar bem perto dele, quero contar alguns testemunhos, e ele tinha essas tiradas assim. E me alegro também que estão expandindo ali para o outro lado da rua, no estacionamento. Ficamos felizes com os irmãos. Nós estamos ali em São José dos Pinhais, perto do aeroporto. Estamos em São José dos Pinhais agora há quase 12 anos já. E também em Curitiba, em alguns outros lugares, em Maringá, na Bolívia, estamos ali em Santa Catarina. Deus tem sido muito bom conosco como igreja. Estamos vivendo coisas maravilhosas, né? Estamos vivendo avivamento, um transbordar da presença de Deus. Eu fico feliz quando as crianças começam a relatar experiências extraordinárias da igreja. Eu declaro que os teus filhos vão também. Domingo passado, um professor foi acompanhar uma criança até o banheiro, e daí a criança parou no corredor assim, que leva para o banheiro. E o professor falou, vamos? Ele, não, só um pouquinho. Não, vamos? Não, só um pouquinho. Mas por quê? Eu estou só olhando o anjo que está aqui. Aí esse adulto olhou assim, descreva para mim o anjo. Ela descreveu muito bem o anjo. Aí os adultos ficaram com medo de passar por ali depois. Mas as crianças vão chupando pirulito, comendo pipoca, faz um high five para o anjo, né? Eu declaro que teus filhos são desse tipo, que vão ver anjos, já desde cedo, já não se assusta, já começa a se familiarizar com o sobrenatural de Deus. Amém, meus queridos? Há um texto na palavra de Deus que eu quero ler para a nossa meditação nessa noite. Está em Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 9. Esse texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia. Quantas vezes, na verdade, irmãos? Quantas vezes não tem ideia do que está falando? Mas vamos adiante aqui. Porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto,
até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si. Até aqui a nossa leitura. Meus queridos, esse texto aqui para mim é muito central na palavra de Deus. Ele revela o coração de Deus, revela o coração de Jesus, revela a obra do Espírito Santo. Uma das grandes estratégias do diabo contra nós cristãos nesse tempo é nos fazermos sentir como vítimas, como fracassados, como não amados. O diabo ele vem sempre tentando mexer na nossa identidade. E talvez alguns que vieram aqui nessa noite, vocês já veio meio se arrastando, talvez por obrigação, porque alguém mandou vir, ou olha, eu vou junto com você porque não tenho o que fazer mesmo, porque Deus nem gosta tanto assim de mim, e as coisas para mim não acontecem mesmo. Esse texto vai mostrar para você o amor de Deus por você. Esse texto, ele revela o coração de Jesus. Meus irmãos, o que estava para acontecer aqui, aqueles discípulos não tinham a menor ideia. Era um dia qualquer, era um dia como hoje, um dia de como uma semana, 12 dias ou 7 dias, né, de preparar para o próximo ano. Um dia qualquer. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. E eu quero começar com isso acerca da sua vida. Ele já sabe o que vai fazer na tua vida. Hoje e 2024. Ele já sabe, meu irmão. Só ter essa informação já é motivo para você se ajeitar na cadeira e relaxar e dizer, beleza, Jesus, o senhor já sabe o que vai fazer? Já sei. Só eu que não sei, só você que não sabe. Mas eu, Jesus, já sei. Não é maravilhoso isso? Isso para mim já é beleza. Já estou achando bom esse negócio. Já estou gostando. Meu irmão, nenhum de nós pode assegurar que amanhã sequer estaremos vivos. Mas o Senhor sabe o que vai fazer na tua vida hoje à noite, nesse lugar, e o que Ele vai fazer em 2024. Não há de ver que você passou pela pandemia, a pandemia já foi embora e você continua por aqui. Percebe como Ele já sabia o que ia fazer com você? Os discípulos não tinham ideia. E o texto diz que Jesus ele separa 3, Pedro, Tiago e João. E aqui nós começamos a ver o coração de Jesus. O texto diz que ele os leva a sós, em particular ao alto monte. Meu querido, ouça isso. O Senhor Jesus sempre vai levar você para cima. Você nunca será surpreendido negativamente por Jesus. Nunca. Hoje Jesus está mal-humorado, não vou nem falar com ele, não vou nem orar. Hoje aconteceu um negócio, né, levaram ele para o lanche na sala dos pastores, os pastores comeram tudo e nem deram para os jovens. Hoje, o que eu vou fazer? Tinha um jovem lá que ele estava de olho na comida. Mas deu tudo certo, não deu tudo certo. Aleluia. Hoje Jesus está mal-humorado. Não existe isso, meu irmão. Toda vez que você vai a Jesus, Ele faz positivo para você. Ele pode não te dar tudo o que você pede. Porque também tem um monte de bobagem que a gente pede. Mas sempre é positivo. Ele nunca vai deixar você falando sozinho. Ele nunca vai dar as costas para você. Ele nunca vai estar dormindo. Já percebe que alguns crentes acham ruim de orar de madrugada? Pois é, mas Jesus acorda. Você olha ao teu lado, tive que acordar às 3 da manhã. Que herói que eu sou, tive que orar. E Jesus teve que te ouvir. Ele sempre vai surpreender você positivamente. Registre isso, meu irmão. Tem pessoas que têm uma imagem meio distorcida de Deus. Como se Deus fosse um velho barbudo, cheio de raio na mão, pronto para jogar na cabeça do primeiro pecador lá da aba. Pá! Atrasou no culto, raio na cabeça dele. Pá! Comeu o lanche do pastor, raio na cabeça dele. Pá! Deus não é assim, meu irmão. Deus não é assim. Está na hora de se converter para o amor do Pai. E Jesus chama esses 3 e Ele sabe o que vai acontecer. E os 3 estão lá, meio distraídos. Nem sei se eu vou para o culto hoje. Eu não sei, tem a semana toda, acho que vou pular. Quarta-noite é a noite do meu seriado favorito. Acho que vou pular hoje. Se imagina se Pedro ou Tiago ou João tivessem pulado esse culto que eles iam perder. Pastor, o senhor está puxando minha orelha? Tô. Não perca nenhum culto, meu irmão. Se são quantas noites? 7 noites? Devia voltar a fazer 12. Mas... Ele falou que era 12, era muito puxado. Não perca nenhum culto. Meu irmão, negue-se a vir para a igreja sem esperar que algo sobrenatural aconteça.
Negue-se a ir para o teu tempo de oração sem esperar que algo sobrenatural aconteça. Os três estavam lá. E a Bíblia diz que Jesus levou eles a sós para um alto monte. Sempre Jesus vai levar você para cima. Sempre Ele tem mais. Meu irmão, Deus é extravagante, Ele não é econômico, Ele sempre tem mais para nós. Sempre tem mais. E eu quero profetizar, já desejar sobre a tua vida essa noite, esse 2024. É um tempo de estar a sós. É um tempo de estar a sós em particular e subir um alto monte com Jesus. E ver coisas estranhas. Meu irmão, coisas estranhas aconteceram ali. Foi uma glória. E Jesus é tão tremendo. Ele poderia ter pensado, não, eu até aceito resplandecer o meu rosto para 5.000. Não, 3. E ainda 3 meio confuso. Pedro, cheio de querer cortar a orelha dos outros. Cada um com sua história. Tipo esse irmão do teu lado. Ele está falando de você. Uhum. Pessoas como nós. Não é lindo isso? Ele podia escolher talvez um fariseu, um saduceu, um doutor da lei. Olha, nobres mestres, venham para o monte, vou mostrar algo para vocês. Pedro, Tiago, João, vamos subir o monte. Talvez um ainda dá aquela resmungadinha, mas é 7 noites, senhor, 7 noites. E se chover, vem também. E está lá os 3, indo com Jesus. E Jesus, você que é pai, agora está chegando a época de Natal, você já comprou um presente para o teu filho, você não fica naquela expectativa de ver ele abrir o presente, você fica ali, só para ver a reação dele. Eu fico imaginando Jesus assim, subindo e falando com o Espírito Santo. Eles não têm nem ideia. Falando com o Pai, eles não têm noção do que eles vão ver. Eles não imaginam o que vão experimentar nesse dia, meu irmão. É assim que Deus nos trata. Essa expectativa de ver você desembrulhar presentes, coisas novas, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Meu irmão, Deus é extravagante, Ele sempre tem coisas novas para você e para mim. Deus, Ele se move nessa atmosfera de poder, de glória. Ele leva esses discípulos, eles estão caminhando, e lá em cima acontece a transfiguração, só para aqueles 3. Não é impressionante isso? Como eu disse, ele podia ter se transfigurado para uma multidão, mas só para aqueles 3. Deus nos trata na individualidade. Existe algo para nós no coletivo, mas as grandes questões se resolvem na individualidade. Deus é maravilhoso. Deus sempre tem mais. Eu estava ouvindo aqui um pouco da história da igreja, 28 anos nesse endereço, foram para um shopping, voltaram para cá, agora estão indo para lá. Deus sempre tem coisas novas. Às vezes, quando isso está acontecendo, a gente se sente meio como esses 3 aqui, subindo o monte sem entender bem o que está acontecendo. Mas você sabe que está subindo. Talvez o salão não ficou bem pronto ainda, talvez uma pintura faltou, alguma coisa, mas você está subindo. Nós estávamos lá em São José dos Pinhais, pastor. Eu vi que ali é um terreno alugado, vocês estão construindo. Nós passamos por isso lá, a mesma coisa. Nós fomos para um salão muito pequeno, quando eu fui lá para São José dos Pinhais, há 12 anos atrás, mas era um salão muito bom. Em um ano não cabia as pessoas. Do lado tinha uma açougue de uma viúva que ela estava alugando. Eu falei, eu posso alugar? Pode, pastor. Só que eu vou derrubar o seu açougue e vou construir uma igreja em cima. E assim fizemos. Fizemos um contrato para 4 anos. Aí usávamos os 2 templos. Na caminhada da subida vão acontecendo coisas que na hora você não entende. Mas você está subindo. Você está subindo. Na tua casa, no teu trabalho, na tua profissão, no teu ministério. Não durou 4 anos. 2 anos e meio tínhamos que ir para um outro lugar. Falei com um empresário que tinha um prédio muito bom lá. Até hoje ele acha que eu sou maçom. Porque eu fui apresentado por um outro. E eu falei, olha, então me interessa o imóvel. Que documento o senhor precisa? Não, entre nós não precisa nada. Eu tive aquele meio segundo para pensar, do que ele está falando? Eu falei, ele acha que eu sou maçom. Eu falei, entre nós não precisa de documento nenhum. Onde que assina? Até hoje ele está, já fui embora daquele imóvel. Deus é bem-humorado, não é verdade? E aí nós estávamos 2 anos e pouco nesse endereço muito bom, muito confortável. Só que o aluguel ficou caro. E você está caminhando, está subindo, às vezes não entende bem. Eu falei para um irmão da igreja, eu falei, irmão, num sábado no almoço, dá uma pesquisada na cidade, como é que está o preço dos aluguéis, que eu quero negociar para baixo o nosso aluguel. Na época era 30 mil reais que a gente pagava. Tudo bem, pastor. À tarde esse irmão me liga.
Pastor, achei um endereço. Eu falei, não quero ver outro endereço, eu só quero saber o preço para... E tudo bem. No domingo à noite eu estou pregando, no meio da mensagem o Espírito Santo fala audivelmente. Você não está vendo que está pequeno esse lugar? Eu continuei pregando, olhei assim, não achei tão lotada a igreja. Mas daí eu desci, o nosso departamento infantil era em cima, assim. Quando eu olhei assim, tinha tanta criança. E eu não sei porquê, o nosso berçário, na época, tinha umas gradinhas na frente assim. Eu passei, eu li as crianças assim, levei um susto. Sabe esses programas de reportagem policial que vai em cadeia, que os presos fazem assim? Eu li os bebês tudo fazendo assim para mim. Eu fiquei assim, que é isso? E pegando as mamadeiras e batendo na grade. Prrr, prrr. Eu comecei a repreender. Falei, que é isso? Na terça-feira fomos ver aquele imóvel. Eu cheguei lá, estava o dono, parente daquele que eu achava que era maçom. Falou, pastor, esse imóvel estava alugado por R$78 mil. Eu falei, Deus. Mas aí veio a crise, a Dilma, lembra da quase falecida Dilma, aquela história toda e tal. Aí baixei para 45, a crise aumentou, baixei para 25, alugamos por R$20 mil. E não tinha um centavo para reforma, pastor. Em um mês apareceu bicicleta, carro, papagaio, estamos lá até hoje lá, e o lugar é uma bênção. Na caminhada, a gente não vai entendendo, vai trupicando numas pedras, vão vindo os desafios de fé, talvez o Pedro teve que puxar um pouco, João, vamos, vai valer a pena. Mas será? Está demorando muito para chegar em cima desse monte. Mas eu acho que é bom, porque se Jesus nos convidou, eu acho que vai valer a pena. Tiago, cadê você? Vamos! Não, só parei no Petropeio fazer um lanche, estou indo aqui já, calma. Na caminhada, às vezes eu não entendo, mas Jesus, Ele nos chamou para ir para cima. Ele nunca convidou você para desgraça, para confusão. Ele convidou você para ir para cima. Às vezes a gente não entende a caminhada. De vez em quando você ergueu o irmão, se ajudar. Às vezes a caminhada fica um pouco mais difícil. Eu falava com o pastor Adilson há 3 semanas atrás, sepultei um pastor da nossa igreja, um irmão querido, um dos pastores mais importantes da nossa igreja. Em um mês, assim, foi adoecendo, teve um problema. E a gente, quando começa essa caminhada, a gente não imagina que vai ter dias assim. Aí você precisa do outro para te ajudar. Vamos continuar. Vai valer a pena, vai ser bom. Finalmente, Jesus chega lá em cima com os discípulos. A Bíblia diz que ele se transfigurou na frente deles. Eu declaro que é tempo de Jesus se transfigurar na tua frente, meu irmão. Eu não sei quando foi a última vez que você viu algo glorioso, algo inexplicável, algo que você não conseguiu explicar. Deus gosta de coisas que você não consegue explicar. Como é que foi a experiência, irmão? É isso que Deus gosta. Você não tem palavras. Deus sempre nos leva para esses lugares, meus irmãos. Há uns anos atrás, mais precisamente 6 anos atrás, um jovem missionário paraguaio que trabalha na Bolívia me procurou. Ele me disse o seguinte: pastor, o Espírito Santo me disse que o senhor vai pregar na Bolívia comigo. Eu fiquei olhando, nunca vi aquele jovem. O que tem na Bolívia? Ele falou, na Bolívia tem 120 mil descendentes de alemães que vivem em colônias. Eles vivem o estilo de vida no século XVI. Eles eram cristãos, eles eram menonitas lá no começo. E eles são fechados, quem aceita Jesus apanha, é expulso. E são poucos missionários que vão. E só tem um detalhe, eles falam um dialeto dos menonitas. O senhor fala isso ainda? Eu falei, quando eu era criança eu falava. Cresci aqui no meio dos menonitas. Cresci aqui na Cristiano Strobel, 1670, Academia da Datilografia Rui Barbosa. Alguém fez a Academia da Datilografia Rui Barbosa? Não. Era do meu pai e da minha mãe. Meu maior pecado, sabe qual foi, pastor? Minha vida pregressa, fumar escondido nos tijolos da construção daquela igreja lá. Com o filho do outro pastor. Durou uns 3 minutos e meio, porque aí o pastor nos viu, ele foi apanhar na casa dele, eu na minha, acabou nossa... Então eu cresci aqui, eu aprendi esse dialeto ali. Eu falei para esse missionário, eu aprendi quando era criança, mas eu não sei. Ele me mostrou uma Bíblia nesse dialeto, consegue juntar as letrinhas? Eu falei, consigo. Então pode ir para a Bolívia. E assim eu fui pela primeira vez. E foi uma experiência surreal. Botei ao melhor estilo jocumeiro, mochila nas costas, 14 dias lá nos matos da Bolívia. Lá. E eu me deparei com aquele grupo étnico que só fala o dialeto.
os jovens, adolescentes, assim, 70% antes dos 18 anos, alcoólatras. Uma promiscuidade sexual absurda. Muitos bebês frutos do relacionamento do pai com a filha mais velha. Mas assim, muitos. Eu fiquei olhando aquilo tudo, parecia um filme de terror, assim. E eram pessoas como você e como eu, crentes, há 200 anos atrás. Basta uma geração se atrapalhar na comunicação para a próxima geração e vira uma confusão infernal. E eu fiquei olhando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí juntei umas palavrinhas, quase me esgoelei para conseguir falar, pregar no dialeto ali. Terminei de pregar, um jovem me chama, ele falou assim, pastor, o senhor pode me ajudar? Em dialeto, "Kannst du me helpen?" Eu falei, sim, o que você precisa? Ele falou, não consigo parar de beber. Eu orei por ele, expulsei os demônios dele. Uma semana depois encontrei esse mesmo jovem, aquele rosto brilhando assim. Eu falei, como você está? Não bebi mais, pastor. Não bebi mais. E assim foi, e assim nós acabamos indo para lá, já abrimos uma igreja, todo mês batizamos gente lá. E lá acontecem as experiências mais do tipo que Jesus gosta. Um jovem, ele se converteu com mais 3 jovens, e quando eles se convertem, eles são expulsos das suas colônias. A família não aceita eles. Aí, 3 voltaram porque não aguentaram a pressão, mas esse ele ficou firme. Não, eu vou consertar cerca, eu vou cuidar de cavalo, o que for. Apaixonado por Jesus. Meio desengonçadão, grandão assim. Eu conheci ele há uns 3 anos atrás. E aí ele estava na igreja, firme com Jesus, trabalhando aqui, trabalhando ali. Um dia o pastor estava indo com ele para a colônia para evangelizar, de noite de carro. Alberto, o nome dele, falou, Alberto, nós estamos chegando na colônia para evangelizar. Então nós vamos orar. Sim, pastor. Só que, Alberto, não se assuste. Por quê? Eu vou orar de um jeito diferente, Alberto. Tá bom, pastor. E o pastor começa a orar em línguas. E o Alberto arregala o olho assim, fica olhando para o pastor. E cutuca o pastor e fala, pastor, isso é de Deus? Aí o pastor, Alberto, é de Deus. Sabe o que o Alberto falou? Ah, que bom, pastor. Eu já faço isso há tanto tempo sozinha. Agora que eu sei que o senhor também... O pastor parou. Como assim você faz isso? Num patrão que eu tinha, me obrigava a trabalhar 12, 13 horas por dia. Eu ficava no trator a madrugada inteira sacudindo, orando, de repente me saiu esse som. E eu achei tão bom, pastor, que eu fazia, mas fazia escondido. Mas agora, pastor, que o senhor também faz isso, aí saíram orando em línguas. Você percebe, meu irmão, que Jesus tem experiências novas para você e para mim? Ver Jesus transfigurado, ver outros aspectos de Jesus. Não, pastor, eu já sou doutor em Jesus, conheço tudo, já sei tudo de Jesus. Eu acho que não. Talvez Pedro, Tiago e João também achassem que sabiam tudo. Agora viram Jesus transfigurado. E não só Jesus estava lá, mas Elias e Moisés. Eu fico imaginando Pedro chegar para o Tiago, Tiago, dá uma olhada aquele cara ali. Tenho a impressão, sinto um cheiro de mar aberto. Tiago, olha, não, calma, eu estou olhando esse outro. O que é esse outro? Não sei, eu estou vendo fogo vindo do céu. Estou só esperando vir fogo do céu. E eu dizia, eu acho que é Elias, certeza que eu fui Nebi, é a descrição de Elias. E aquele, é o Moisés. Não é extraordinário? Meu irmão, Deus é Deus de vivos. Prometo melhorar. Deus é Deus de vivos, meu irmão, não de mortos. E está lá Moisés, Elias e Jesus, e Pedro, Tiago e João ali. Eu estaria tremendo numa altura dessa. E a Bíblia diz que eles estavam conversando, e eles estavam testemunhando aquele momento. Meu irmão, que momento glorioso. Lembra que eu falei, negue-se a vir para um culto achando que nada vai acontecer? Sempre Deus tem surpresa para nós. Elias, Moisés e Jesus. E eles ali. A Bíblia não diz sobre o que eles estavam conversando. Mas eu tenho um palpite, a conversa daqueles 3 homens. Meu palpite é que eles conversavam sobre nós, sobre a igreja, sobre 2023, 2024, ano transbordar. Jesus falando para Elias, Elias, você vai ver aqueles crentes que vão nascer ainda. Moisés, você vai ver, abrir o mar vai ser fichinha, Moisés. Tu presta atenção que aquela turma vai fazer, porque eu vou morrer por eles. Eu vou enviar o Espírito Santo sobre eles, eles serão minhas testemunhas por toda a terra. Elias, fogo do céu é dia a dia para eles. Amém, meus irmãos?
E Pedro e Tiago e João estão vendo, e a Bíblia diz que eles estavam assombrados. E nessa hora, Pedro fala uma coisa muito interessante, ele diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Meu irmão, quando foi a última vez que você disse isso num culto? É bom estar nesse lugar, numa classe de teologia. É bom estar aqui. Onde Jesus está, meu irmão, é bom estar. Se não está bom, é porque você não está ali. Você está em outro lugar. Você está no WhatsApp, está no Instagram, está no Orkut, está não sei aonde. Em algum lugar do passado, cósmico, intergaláctico. Mas onde Jesus está, é bom estar ali. E Pedro, a única coisa que ele conseguiu falar, Jesus, é bom estar aqui. Outro dia, pastor Adilson, eu estava na Bolívia dando uma aula para um grupo de irmãos, assim, e um jovem, ele falou um negócio que eu fiquei tão feliz, no fim, assim, a gente nunca recebeu um elogio daqueles. Ele falou, pastor, eu estava aqui lhe ouvindo, eu preciso dizer algo, eu nunca entendi aquele texto, quando Eutico cai da janela, e Paulo ressuscita, e Paulo prega a noite inteira, a madrugada inteira, e todo mundo fica lá. Sempre achei, como é possível? Hoje, ouvindo o senhor pregar, eu ficaria a madrugada inteira lhe ouvindo. Meu irmão, onde Jesus está, é bom estar nesse lugar. É bom estar, sempre vir para a igreja, se envolver com as coisas da igreja. Eles estão ali vendo e ouvindo todas essas coisas. Onde Jesus está é bom. O mal não consegue permanecer. Nós trabalhamos muito com evangelização. Na pandemia, que foi um drama para todo mundo, logo na primeira semana, até o nosso caminhão já veio aqui uma vez, né? Na primeira semana os irmãos falaram assim, pastor, vamos sair com o caminhão pela cidade, fique em casa. Lembra do fique em casa? Demônio o nome daquilo, só pode, né? Mas lembra disso? E lembra que os idosos eram os criminosos mais procurados do universo? Se via um idoso, saia com uma cruz de madeira correndo atrás assim. Lembra disso? Cada coisa doida, não é verdade? Eu falei, não vou fazer fique em casa. Uma semana depois, gravamos um pendrivezinho assim, com uma oração, um texto bíblico, louvor, e saímos com o caminhão pela cidade. Aí mais um caminhão, o outro, e começamos a sair todas as noites. E os idosos, que nunca tinham ido para a igreja, viu no portão das suas casas, chorando, e foram entregando a vida para Jesus. As dúzias. Aí começaram a ligar para nós. Pastor, lá naquele prédio tem alguém querendo suicidar, vamos lá. E aí nós ampliamos o nosso método e começamos a fazer serenata de amor. Eu sei que o pastor canta, me ajuda aqui, pastor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Já está. E as pessoas foram se convertendo. Sabe o que aconteceu? Aconteceram mais duas coisas. Nós tivemos que alugar mais um barracão do lado da igreja, fechou o estacionamento, crise no aeroporto. Construímos 10 salas e abrimos uma clínica psicopastoral e vieram mais de 300 pessoas para a igreja. Pessoas em depressão, pessoas suicidas. Está até hoje a clínica, tem 15 psicólogos atendendo lá até hoje. Virou um departamento da igreja. Agora atende online, atende pastores, atende gente. E as pessoas vêm testemunhar, olha, eu ia tirar minha vida. Agora eu estou aqui. Onde Jesus está, é bom estar, meu irmão. É bom estar nesse lugar. Nesse período também, o Espírito Santo faz dessas, quando é bom estar com Ele, e Ele tem liberdade. Um jovem, bem no meio da pandemia, no começo, um jovem chegou para mim, pastor, estou feliz de estar aqui em São José dos Pinhais, mas eu gosto mesmo de Curitiba. E eu falei um negócio que eu falei, mas por que eu fui falar isso? Eu falei, pois nós vamos abrir uma igreja em Curitiba. Ele disse, por que eu falei isso? O Espírito Santo, de vez em quando, gosta de usar a tua língua. Né? Ele gosta, de vez em quando, de dar uma olhadinha para fora. Ele não está aí dentro? Ele gosta de falar umas coisas através de você. E aí fecharam todas as baladas. Lembra que fechou tudo, esses inferninhos? Foram fechando. E daí eu digo, nós vamos lá. E começamos, lembra da falecida Woods, que tinha ali na Avenida Batel, ali? Vamos lá olhar aquele troço todo e tal. E aí vai aqui, vai ali. Achamos um lugar, pastor. Mas é chique o lugar. É uma danceteria que era antiga. Vai juntar uma lágrima, que você ia lá antigamente. Porque acho incrível como um monte de gente ia nesses lugares, né? Mas chamava Yankee, ali na Avenida Batel. E uma pessoa reformou inteira tal. E, o resumo da história, alugamos aquele lugar ali. Primeiro culto, os jovens ali em São José foram fazer lá.
oraram antes ali, e aí Deus mostrou um troço doido. Falou, vai vir uma moça com cabelo cor-de-rosa. A turma já começou a apelar, forçar a fé já, né? Não, vai vir, Deus mostrou. No primeiro culto aparece uma moça do cabelo cor-de-rosa. Se reconcilia com Jesus. Fazemos cultos de madrugada, 3h16 da madrugada começa o culto. Tem café, frutas na frente, porque os jovens ficam circulando ali. 3h16, eles assim, são meio, coração meio duro, assim, não precisa. 5 da manhã já deu tudo errado. Eles aceitam Jesus na hora. É verdade. Você já foi nesses lugares. Não é assim? 3 da manhã o cara está se achando, tal, vou pôr o meu tênis Nike novo lá, tal, não sei o quê. Vou comer uns docinhos do pastor, tal, não sei o quê. 5 da manhã, o cara já está de Havaiana, já roubaram ele, já levaram o celular, ele já não sabe tomar aquelas bebidas, já vomitou, já está tudo. Aí ele vai entrar, e quantos estão aceitando Jesus ali? É bom estar onde Jesus está. E Jesus está ali conversando com Elias e Moisés. Não sei quanto tempo durou essa conversa, mas ele foi falando sobre o pessoal da ABA de 2024, sobre os crentes ali de Curitiba, de São José dos Pinhais, do Paraná, os planos que Jesus tinha. Foi falando. E Elias e Moisés empolgados, e Pedro ali olhando, é bom estar aqui, a ponto de ele querer fazer cabana para dormir ali. Quando foi a última vez que você teve vontade de dormir na igreja, meu irmão? Nunca tive, pastor, então está na hora. Dá trabalho, o pastor Adilson. Pastor, hoje não vou para casa. Vou dormir na igreja. Ele estava tão assim, vou dormir na igreja. Eu tenho uma estratégia com as crianças na igreja, metade da nossa igreja é para as crianças. E eu oro para as crianças chorarem 2 vezes no domingo. Uma para tirar o pai da cama, para ir para a igreja. E outra, pai, não vou para casa, vou ficar para o culto das 6 da tarde. Aí nós temos o culto, tem a EBI, e depois no final tem o circuito internacional do Tico-Tico. Eu tenho uns 50 Tico-Ticos lá, e eles saem se quebrando, arrancando unha um do outro ali. Não querem ir embora para casa. E é uma choradeira todo domingo. E eu já boto algodão doce, bala, estrago o almoço de todo mundo mesmo, de propósito. Os pais saem meio aborrecidos, mas eles saem me amando. Meus amigos, é bom estar onde Jesus está. Amém, meus queridos? E nessa hora, a história fica ainda melhor. Estava lá Moisés, Elias, Jesus, os discípulos. Só que fica melhor, porque a Bíblia diz que veio uma nuvem e os envolveu. O Espírito Santo dizia, eu também vou participar dessa conversa. Eu vou estar aqui também. Eu vou estar na semana da virada também. Eu não vou ficar de fora. E o Espírito Santo vem aquela nuvem gostosa. E sabe de uma coisa? Essa nuvem já está aqui. Ela nos acompanha já há muitos anos e ela já está aqui. E o Espírito Santo envolveu aqueles homens. Você consegue imaginar o dia de Pedro, Tiago e João? A essa altura o Instagram estava desligado, o WhatsApp estava desligado, com certeza. Ele não estava se distraindo. Eles queriam fazer cabanas. Agora a presença gostosa do Espírito Santo naquele lugar. Aquela glória de Deus, meu irmão, o que faz diferença na nossa vida, o que nos mantém lá no alto do monte é essa presença do Espírito Santo. Muitos de nós até já subiram no monte, mas não ficamos lá. O monte é tanta coisa que puxa você para baixo, é uma falta de perdão, é uma encrenca, é uma dívida, é um rolo, é um desejo, que sei lá de onde que brotou isso na tua vida, e você está lá embaixo, não sei, Pedro, cadê? Está lá embaixo, chama para cá. É o Espírito Santo que nos mantém lá em cima na presença de Deus. Meu irmão, valorize a presença da nuvem. Ele que nos mantém em pé lá em cima para contemplar tudo isso. E ele chegou na hora certa. Pedro já não sabia mais o que fazer. Quando a gente não sabe mais o que fazer, eu não sei se você já chegou nesse canto da sua vida, aí o Espírito Santo vem. Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você. Você não sabe direito como resolver o rolo do terreno, né? Tanto herdeiro. Deixa que eu sei. Eu sei fazer isso. O Espírito Santo sabe. Existe uma fase da nossa vida que a gente acha que sabe muito. O Espírito Santo sabe, deixa que eu vou fazer. E aí ele começa a nos conduzir, e a presença dele. Você sabe que o Espírito Santo ele também vem representado como óleo na Bíblia. É que vai azeitando as coisas e as coisas começam a acontecer. E o sobrenatural começa a acontecer sem você forçar a barra. Outro dia nós estávamos lá na igreja, no fundo da nossa igreja, e lá tem um acampamento de ciganos. Eu estava com meu filho,
E mais o caseiro da igreja era uma hora do almoço, a gente nunca está lá. E tem um portão lá no fundo. E o caseiro estava até de pantufa. Não dizia o que nós estávamos fazendo lá. Coisa do Espírito Santo que nos soprou a nuvem e nos levou lá para o fundo, assim. De repente entra um menino de uns 10 anos correndo no pátio da igreja, assustado, e chamou assim: tem um pastor aí, tem um pastor aí. Tem. Precisa de ajuda, precisa de ajuda. Mas o que aconteceu? O tio está com as coisas ruins no corpo, lá precisa de um pastor. Digo, vamos lá. Aí saímos marchando, mas eu não vi de onde ele saiu. E ele era dos ciganos. Aí nós marchando pelo campeão dos ciganos, era meio-dia, os homens fazendo fogueira, aquela coisa, né? E nós marchando ali. Como se soubesse o que ia acontecer. Mas Pedro, Tiago e João, os três. Aí entramos na tenda de uma cigana, nunca tinha entrado. É bem arrumadinho, as madrigal, tudo empilhadinho assim e tal. Um monte de criança ali, aquelas ciganas, aquela gritaria. E um jovem completamente endemoniado lá. Quando eu entrei, pastor Adilson, uma cigana gritou assim: pode soltar, chegou o pastor. Eu falei, calma. Meu irmão, tem gente que acredita mais no teu ministério do que você mesmo. Cuidado com isso. Fala para o teu marido, eu acredito no teu ministério. Está na hora de você acreditar também. Impusemos a mão sobre o rapaz, caiu, expulsamos os demônios dele, chorou. E a minha congregação instantânea me olhando ali, aqueles vestidos coloridos assim. E daí ele se recompôs, ficou de pé. Daí eu perguntei para as ciganas, vocês sabem por que ele ficou assim? Sabemos, pastor. Eu falei, vocês sabem? Sabemos. Por quê? 3 coisas. Ele foi morar com outro homem. Hoje deve dar processo falar essas coisas, né? Mas é aqui na tua igreja, pastor, aí você se vira depois com esse. Ele foi morar numa casa de umbanda. E ele fez essa tatuagem aqui, pastor. Ele arregaçou a calça do rapaz, nem vi que tatuagem era. Bom, tatuagem é um assunto polêmico, não vou entrar nisso, depois o pastor Adilson se vira. Mas, jovem, antes de você fazer a próxima tatuagem, venha comigo no acampamento dos ciganos. Aí eu te ajudo a decidir se você vai fazer mais uma tatuagem. Mas não é o assunto aqui. E aquele moço começou a frequentar a igreja. E a nossa igreja, por um bom período, ficou bem colorida. Você sabe que os ciganos, eles mudam muito de lugar. E aquelas saias coloridas na nossa igreja. Meu irmão, onde Jesus está, é bom estar. E o Espírito Santo, ele vai conduzindo você para coisas que você nem imagina. Você nem sabia que podia expulsar demônio de um cigano. Mas você pode. Você pode. Só que essa história fica ainda melhor. Porque está Elias, Moisés, Jesus, discípulos, Espírito Santo. E quem chega na história? O Pai Celestial. Porque agora ele fala. Diz, eu também vou participar disso. Na verdade, eu que organizei essa festa. A ideia é minha. E o Pai vem falando. Olha como Deus é, meu irmão. O Criador do universo. 3 discípulos. Não era um caminhão de discípulos. 3. Está todo esse pessoal lá. E o Pai vem dizer, esse é o meu filho amado. Ouçam ele. Olha que experiência extraordinária. Eu declaro que o teu 2024 será nesse nível de experiência, meu irmão. Esse nível. Precisa ser assim. O mundo está entrando num canto escuro. O mundo está indo para um lugar ruim. E é bíblico, a gente sabe disso. Olha o nosso país. A mentira é tida como verdade, a verdade como mentira. É uma confusão, você fica olhando assim. O mundo está indo para um lugar escuro. O que o mundo precisa é de homens e mulheres que subam o monte, vejam Jesus transfigurado, se relacionem com o sobrenatural, conheçam o mover do Espírito Santo e aprendam a ouvir a voz do Pai. É esse padrão de crente que nós precisamos. Não, pastor, eu já estou com uma idade, eu agora, sabe, eu vou desfrutar do que eu construí. Meu irmão, eu cheguei à conclusão, não sei se aqui também, pastor Adilson, mas é um tipo de um demônio esse negócio. Eu vou desfrutar do que eu construí. Só pode ser um demônio, não é possível. Aonde se leu isso na Bíblia? Pastor, mas então, não pode descansar? Pode. A Bíblia diz que o verdadeiro descanso, está lá em Isaías, é dar descanso ao cansado. Quer descansar mesmo? Evangelize alguém. É. Mas não é uma rede? Não. Você já viu que quando vai para a praia, a gente volta mais cansado ainda? Primeiro que está lá o cunhado. Chega lá, está o cunhado, está lá. Aí a Bíblia ficou em casa.
Aí as filhas, de repente, olha assim, cada dia menos roupa. Você vai diminuindo a roupa. Quem são vocês? Aí o cunhado está lá, aquelas piadas sujas. Aí o cara tenta contar. Meu irmão, se voltar para a igreja 3 meses depois, se voltar, mas volta tão arrebentado, cansado, moído. Já viu isso ou não? Experimente nessas férias. Leve o teu bermudão, tua havaianas, mas leve a Bíblia. Experimente levar uma pessoa para Jesus nas férias. Você vai ver como você vai descansar. Meu pai, ele era professor aqui na Vila Auer, do Vítor do Amaral, Sigismundo Falas, José Guimarães, todos aqueles colégios que tem ali, não sei quantos estudaram ali, mas ele foi professor do Estado por muitos anos. Ele tinha um lema na vida dele, ele já faleceu faz mais de 20 anos, no mínimo uma alma para Jesus por dia. E se naquele dia ele não tinha ganhado, ele pegava o carro, saía à noite para achar alguém, para forçar a confessar Jesus. A Bíblia não diz, quando Deus fala do banquete, força-os a entrar, não force a entrar. E meu pai, ele já era aposentado, talvez tenha ex-alunos dele aqui, professor Abraham Paulos. Ele dava aulas ali embaixo, em todos aqueles colégios da Vila Aura, ali, anos 70, 80, 90. E ele já era aposentado e toda noite ele ia, voltava nos colégios ali, e ele ficava esperando qual é o professor que ia faltar naquela noite, colégio grande, falta muita gente. Aí faltou o professor da turma 8A, o professor Adilson, faltou hoje. Aí ele entrava naquela sala, a pretexto de ensinar português ou inglês, alguma coisa, e ficava só pregando. Assim foi a aposentadoria dele. Um dia, eu tomei um café com ele, com mais um pastor, numa sexta-feira à tarde, ele estava muito bem. Aí ele voltou lá, a mesma coisa, começou a dar a primeira aula dele, segurou a mão de uma aluna na primeira fila e falou, meu pai está me chamando para casa. E caiu ali, algumas horas depois sepultamos ele. É um bom jeito de ir para o céu, não é verdade? Direto do teu campo de batalha. Eu acho um bom jeito de ir para o céu. O pai está ali e ele diz, esse é o meu filho. É ele que vocês têm que ouvir. É tão interessante, meu irmão, que o resumo da mensagem do pai é aponta para Jesus. Toda a nossa mensagem, construção de igreja, avanço, se não apontar para Jesus, nós temos problemas. O que acontece muitas vezes é que começa a apontar para o pastor, para o departamento, para o meu departamento, para a minha obra. Sempre aponte para Jesus. A solução é Jesus, meu irmão. Você não consegue nada sozinho. E o pai veio lá e deixou isso claro. Esse é o meu filho amado. É ele que vocês precisam ouvir. E essa história está quase terminando ali. Os discípulos estão ali. Quando eles olham, eles não veem mais ninguém. Meu irmão, nem Hollywood, nem Netflix, ninguém conseguiria produzir um filme tão intenso como esse curta-metragem aqui. O que aconteceu nas emoções daqueles discípulos naquele dia, assim, foi esticado ao máximo para todo lado. E sabe de uma coisa? Eles aguentaram. Você sabia que suas emoções aguentam bem mais do que você imagina? Pode deixar o Espírito Santo vir, o Pai falar, Jesus estar ali, você vê coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? E aí eles não vêem mais nada. E essa é outra beleza dessa história. Porque a vida continua. Meu irmão, é muito importante uma noite gloriosa, um dia glorioso. Mas a vida continua. Amanhã tem outras coisas novas. Não é impressionante? E Jesus, ele fala uma coisa curiosa para eles, viu? Vocês quando descerem, ó, não falem nada. O ministério profético, para mim, uma das maiores marcas é essa. É conseguir ficar em silêncio. Tem irmãos do ministério profético aqui? A maior virtude do ministério profético é silêncio. O que tem de ministério profético falando demais, antes da hora, fora da hora, forçando a barra, é um problema. Ninguém me pediu para falar isso aqui, mas eu estou falando porque presta atenção. Virtude maior do ministério profético é saber esperar a hora certa de falar. E eles esperaram Jesus ressuscitar para contar isso aqui. E aí eles descem e a vida continua. Meus queridos, é esse tipo de experiência que Deus tem para nós. Deus sempre tem novidades, Deus sempre tem coisas novas, coisas gloriosas. Como eu falei no começo, na caminhada para subir, nem sempre a gente entende tudo, nem sempre é fácil. Quando nós abrimos esse endereço lá em Curitiba,
Muitas pessoas ficaram felizes, outras me criticaram bastante. Eu lembro do pastor Sérgio de Castro, ele falou um negócio tão interessante. Ele falou: pastor, estou tão feliz que vocês estão abrindo essa igreja nesse lugar, porque o maior presente que nós podemos dar para a humanidade é a abertura de novas igrejas. Nunca esqueci aquilo. Não é interessante? Outros já disseram, né, vocês aí, metido, foram abrir lá na Avenida Batel. Igreja de rico. Eu falei: eu recebo, igreja de rico, aleluia, eu recebo mesmo. Pode profetizar. Aliás, recomendo que se visite os banheiros da nossa igreja lá, porque é um turismo que vale a pena. Porque banheiro de igreja, meu irmão, depois de 30 anos reformando igreja, é um caso sério, né? Igreja e banheiro e goteira. É quase o nome de um demônio nas igrejas, não é verdade? Mas lá já estava tudo reformado para balada, é um troço tudo místico, assim, um negócio bacana, assim, você vai lá, você tem experiências sensoriais diferentes naquele banheiro, né? E muita gente aceitou Jesus lá chorando. Eu bebi aqui, eu dei o primeiro beijo naquela escada, eu prostituí naquele porão ali embaixo. Hoje estou com Jesus aqui. E aí, quando eu precisava transicionar a igreja lá, e o meu filho, ele é o mais velho, ele é engenheiro agrônomo, mas é também pastor, hoje ele é pastor, e começamos a entender que ele deveria ser o pastor lá. Nem todo mundo gostou, alguns gostaram. 2 meses antes dele assumir a igreja, a esposa dele, a Andressa, 29 anos, teve um AVC, grave, 29 anos, minha nora. Chegamos um domingo em casa, ela estava lá, um lado todo paralisado, enfim. E aí ela começou a confundir as coisas, não sabia mais. Meu filho emagreceu 8 quilos assim em questão de poucos meses, aquela angústia, aquele desespero. E ela recuperou todos os movimentos. A memória foi voltando, ficou um negócio, por enquanto, que a vista dela assim escureceu um lado, e eu tinha que decidir, assume a igreja ou não. Alguns me disseram, não pode fazer isso. E eu me lembrei o que a Bíblia diz, quando você está fraco é que você está forte. Eu falei: filho, essa é a tua hora. Eu tenho as minhas experiências com Deus, agora você vai ter as tuas. Eles assumiram a igreja está crescendo, está avançando. Eu fico feliz quando ele me deixa pregar lá de vez em quando. Na caminhada, meu irmão, a gente não entende todas as coisas. Não entende. Só que Jesus está levando você para cima. Mesmo que de vez em quando você dá lá, aparece um espinho, uma tropeçada, um negócio totalmente inesperado. Continue crendo, continue confiando. Ele tem experiências sobrenaturais para você e para mim. Você recebe essa palavra? Posso pedir para você ficar em pé? Eu quero fazer uma oração com você. Obrigado, Jesus. Meus queridos, daqui a pouco esse culto vai terminar. Daqui a pouco nós vamos embora. Invista em você esses próximos minutos. Esqueça quem está ao teu lado. E comece a falar: Jesus, eu quero esse tipo de experiência. Para mim, para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero o Espírito Santo ouvir a tua voz. Eu quero sentir a tua nuvem. Eu quero ouvir, Pai, a tua voz. Eu quero ver esses personagens bíblicos. Eu quero conhecer o coração de Jesus. Torre queira labacheira labamas. Tera labamas torre queira labamas. Quando o Espírito Santo foi derramado, ele veio sem medida, ele veio sobre toda a carne. E veio uma chama de fogo sobre cada um daqueles discípulos. Há uma chama de fogo sobre a tua cabeça. O diabo tenta convencer você que essa chama apagou, que ela não está mais lá. Mas ela está aí. Tera labachorre queira labamas. Tera labamas torre queira labamas. Muitas vezes nós gostamos do modo ovelha de Jesus. Mas nós estamos entrando num tempo que o modo soldado de Jesus precisa ser ativado. É tempo de resolver o que está no passado. E é tempo de olhar para frente e começar a ouvir a conversa de Jesus. O que Ele está sonhando. O que Ele está conversando. É tempo de ser dirigido para essa nuvem do Espírito Santo. Tera labachorre queira labamas. Tera labamas torre queira labamas. É tempo de dar vazão novamente para aqueles sonhos, para aquelas ideias que parecem tão absurdas, mas que são desse padrão, padrão transfiguração com Elias, Moisés, o Espírito Santo e o Pai. Obrigado,
Obrigado, Senhor Jesus, porque há uma chama de fogo sobre cada um de nós. Obrigado porque essa é uma daquelas noites de, mais uma vez, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Eu quero contar algo para você que o Espírito Santo me lembrou agora. Às vezes, Deus coloca algumas inspirações no nosso coração que parecem absurdas. Na verdade, sempre são absurdas. Mas preste atenção àquilo que o Espírito Santo está inquietando você para fazer. Fala com o pastor, me ajude a executar esse projeto. Há uns anos atrás, 2 jovenzinhas na igreja me procuraram e disseram: pastor, a Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, certo? Eu falei: certo. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos e expulsar demônios, certo? Certo. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos e ressuscitar os mortos, certo? Eu falei: depende. Depende, o que vocês querem fazer? A gente quer treinar, pastor. Treinar o quê? Ressuscitar morto. Mas o que vocês têm em mente? O pastor morto não vai vir até nós. E a gente descobriu que tem um lugar em Curitiba chamado IML, pastor. 2 jovenzinhas, adolescentes. E lá tem matéria-prima, pastor. Podemos treinar lá? Eu fiquei olhando assim, ideia doida. Incomoda o pastor Adilson com essas ideias malucas assim. Dê trabalho para ele. Não dê moleza, chega com esses desafios. Aí eu fui orar: Deus, o que eu faço com essas meninas? Elas estão crendo demais no teu poder, Jesus. Já conversou com Jesus sobre isso? Eu falei: então vamos lá. Eles chegaram lá e Deus é tão Deus que primeiro evangelizaram os vivos e por um milagre as portas dos porões do ML se abriram para nós. E começamos a ir lá. Aquelas 2 mocinhas, elas foram ganhando a simpatia dos médicos, dos legistas, do povo. Quando elas chegavam, eles cobriam os defuntos, porque estão todo mundo descalço até o pescoço lá. Eram 2 jovenzinhas. Cada 15 dias. 2 coisas aconteceram daquele trabalho. Um dia eu estava lá, um médico falou para mim: pastor, olha essa menina aqui, 15 anos. A barriga toda, as entranhas para fora assim. Ela falou assim: essa menina foi dar uma volta de moto com o namorado. Está aqui morta. O problema, pastor, é que a mãe dela está do lado de fora. E ela tem certeza que nós vamos devolver a filha dela viva. Quando ele falou isso, é isso. E começamos a evangelizar a antessala do IML. Irmão, pensa num lugar triste. Mais triste. Começamos a evangelizar. As pessoas foram se convertendo. O trabalho foi crescendo. As funerárias nos contrataram. Viu? É tão legal essas palavras que vocês falam. Vocês não querem um crachá da funerária? Última curva, funerária, né? Ir lá no velório, falar essas coisas. Vamos. Quantas madrugadas, violão, garrafa de café, bolachinha, pregando para estranhos. Ninguém nem conhecia o defunto. Mas os vivos, ele aceitando Jesus. As dezenas, 2 jovenzinhas. São janelas que Deus abre. De oportunidade. Pastor, alguém ressuscitou? Uma daquelas jovens presencia um atropelamento. E ela acompanha a chegada do SEAT, todo aquele negócio, até que põe o pano branco em cima da cabeça da mulher. Aí ela chega lá: moço, posso orar com ela? Não, está morta. Não, mas eu sou lá da igreja do pastor Adilson, eu posso orar por ela? Não, está morta. Não, mas eu conheço lá, vai ter o ano do transbordário. Mas incomodou. Ele se irritou. Então, vocês crentes aí. É bom demais, né? Você ajoelhou no asfalto lá e ficou lá. Tipo o Valde, né? Vai visitar a avó, fica. De repente, o que acontece? Debaixo daquele pano. Aí os médicos. Pega, recolhe. É maravilhoso. Jogaram a mulher para dentro da ambulância. E essa jovem falou: você tem mais uma chance. Conserte-se com Jesus. Eu não sei por que contei isso para você hoje, mas eu creio que é porque talvez você tenha alguma ideia aí no teu coração que você está com vergonha de compartilhar. Ideias assim meio doidas, assim. Talvez você tenha um lugar que você queira pregar, algum lugar que você queira ir, um lugar assim é muito estranho. Você fale com os pastores, dê trabalho para eles discernirem, leve eles junto lá no IML. Histórias as mais variadas acontecem, irmão. A nuvem, ela vai se movendo assim, ela vai nos conduzindo. Irmão, você não acha que é um lugar que Jesus quer estar, na antessala do IML? Primeira
vez que eu vi o pastor Bonk, agora é meu terceiro e último ponto, tá, pastor? Já vou parar. Todo evangelista tem 3 últimos pontos, né? Ele lembra? Lembrei de mais um. Mas o pastor Bonk, ele falou em 99, a primeira vez que eu vi ele numa conferência em Pensacola, nos Estados Unidos, ele falou: olha, estou feliz de estar aqui nessa conferência. Eu gosto de conferências, mas eu prefiro cruzadas. I like conferences, but I prefer crusades. Então é bom estar aqui, mas lá na antessala do ML é que está a necessidade mesmo. Naquela esquina, naquele lugar. Meu irmão, você vai ser sacudido, você vai transbordar. Ouça isso, meu irmão. O transbordar não é para você, é para que outros também bebam. Aquilo que Ele está te dando, como é que você vai beber de novo? É para outros beberem. Amém, meus queridos? Pai Celestial, uma vez mais eu oro e declaro sobre essa igreja essa unção de transbordar e esse entendimento de compartilhar com outras pessoas essas experiências sobrenaturais com Jesus lá no alto monte. Pai, aquilo que temos recebido da parte do Senhor, aquilo que temos experimentado, eu declaro porção dobrada sobre essa igreja, sobre cada jovem, cada irmão, cada irmã que aqui está. Pai, declaro que se levantam homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, e que têm essas experiências do alto monte, mas que transbordam e outras pessoas têm acesso a essas experiências, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, é para você e para mim essa experiência aqui. Amém, meus queridos? Esse será um ano de transbordar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.